Oi, amores, que saudade de vocês. Que bom que a gente tá aqui chegando, conseguindo, né, chegar ao final, já tá aí na reta final. Poucos temas pra gente ver sobre a nossa disciplina, né, que é a saúde da mulher, da criança e também do adolescente. Eu vou passar hoje para vocês mais de um tema, tá? Para a gente conseguir chegar até o final, né? Conseguir vencer todos esses temas que ainda faltam, né? Esse período aí foi bem corrido e para a gente conseguir, eu vou passar mais de um tema para vocês, tá? Mas são um tema super tranquilo, eu tenho certeza que a maioria vai gostar, né? E para iniciar a gente vai falar sobre a gestação. A gestação aí, né, tá dentro da saúde da mulher, tá? A gravidez, ela se dá através da implantação, né, de um embrião no endométrio, que vai marcar aí o início de uma gravidez. Nesse estágio, o embrião ele corresponde a um agregado de células, né, que dá origem a um novo indivíduo, coberto por uma camada externa de células, que origina duas membranas, né, que é o ámnio e também o córeo, tá? Que são duas membranas que estarão presentes durante toda a gestação, tá? O âmnio e córeo, né, envolve e protege o embrião durante todo o seu desenvolvimento. Estes são preenchidos por um fluido que é chamado de amniótico, né, ou líquido amniótico, tá? Esse líquido ele tem que estar presente também dentro dessas membranas. O coro ele forma projeções muito vascularizadas que penetram no endométrio no endométrio materno. Também é rico em vasos sanguíneos, né, ali que vai ajudar toda a nutrição desse bebê, desse no caso, né, desse feto. A estrutura resultante é chamada de placenta, que a gente sabe que o bebê, né, que é ali o feto, o embrião, ele vai estar sendo nutrido através da placenta que vai estar presente, né, durante toda essa gestação. Quais são as funções da placenta? Né? Ela tem um papel fundamental na troca de substância, né, entre a mãe e o feto. Dentre essas substâncias são os nutrientes e o gás de oxigênio, né, da mãe para o feto, então ele vai estar respirando através do cordão umbilical. Excretas de gás carbônico do feto para a mãe, então ele vai estar ali excretando, né, para não se tornar tóxico no seu organismo, ele acaba excretando através, né, da placenta o gás carbônico. O cordão umbilical faz a ligação entre o embrião e a placenta e é por onde correm as artérias, né, e a veia entre eles, tá? Então, nas artérias é onde vai estar passando, né, o oxigênio e nas veias vão estar passando, e na veia vai estar passando o CO2. Aqui uma foto de uma placenta, tá? E lembrando que na placenta, no cordão umbilical, tem presença de duas artérias e uma veia, tá? A manutenção do endométrio, né, depois da ovulação, depende da produção de progesterona pelo corpo amarelo, que é aquele corpo lúteo. Lembra lá no ciclo menstrual que eu falei sobre esse corpo lúteo para vocês, né, que ele, depois da liberação do óvulo, ele se torna um corpo amarelo, né, e ele tem uma função durante esse período, né, aí, principalmente pela produção da progesterona, tá? O corpo lúteo é um cisto derivado do folículo ovulatório, o qual secreta progesterona após a liberação do óvulo. Pode aparecer depois, né, da ovulação e é a parte fundamental para que essa gravidez possa acontecer. No caso de haver fecundação e o embrião conseguir se implantar no útero, o coro ele passa a produzir o hormônio, né, gonadotrofina coriônica, cuja ação também ela vai evitar a degeneração do corpo amarelo, que continua ativo, impedindo a menstruação e estimulando o crescimento do endométrio para melhor fixação desse embrião. Depois da 12ª semana de implantação do embrião, a produção do estrogênio e progesterona, né, pela placenta, ela é capaz de manter por si só essa gravidez, tá? Aqui eu tenho essa fotinha, né,
que vai falando aí da fecundação até a nidação. Nidação é quando se tem a penetração, né, ou a implantação já desse embrião na parede do endométrio, tá? Aqui nesse quadradinho também tá falando sobre isso, só como forma de curiosidade também que eu coloquei, o tempo de gestação, né, de outros, de animais, né, de outros tipos, né, de animais que podem estar aí tendo as gravidezes, tá? Aqui são o desenvolvimento, né, do feto. Então, por exemplo, nas primeiras semanas, ele vai estar em forma de zigoto, né? Embrião, ele vai ser a partir da terceira semana. E aqui já vai, embaixo, onde vocês estão vendo uns riscos, onde tem aí um SNC, que significa o sistema nervoso central, coração, membros superiores, é a formação e a semana em que ele vai estar, tá? Por exemplo, se a gestante ela está já com 9, né, semanas, ela já tem ali, o feto já tem um desenvolvimento do sistema nervoso central, né? Vai estar ali com os olhinhos já em estado de desenvolvimento, a parte, né, de dentição, só que ele não vai aparecer, tá? Os dentes, eles já vão estar por ali, né, na região ali da mandíbula. O palato também já vai estar em desenvolvimento, né, já vai estar totalmente desenvolvido. A genitália, né, externa, e os ouvidos também, tá? Então aqui cada idade, né, que eu deixei para vocês, cada idade vai estar aí representando, vai estar aqui fixando para vocês, né, o desenvolvimento de cada um, tá? Sinais de gravidez. Tem algumas diferenças de sinais que a gente pode colocá-las como sinais de presunção de gravidez, que são sinais inespecíficos, né, que podem estar presentes na gravidez, ou também em alguma outra circunstância ou em alguma outra doença, tá? Por exemplo, atraso menstrual, que é a amenorreia, manifestação clínica, como náusea, vômito, tontura, salivação excessiva, mudança de apetite, né, aumento da frequência urinária e também sonolência. Modificação anatômica, aumento do volume das mamas, hipersensibilidade dos mamilos e entre outros sintomas, tá? Então, esses aqui são sinais de presunção de uma gravidez, não é específico somente da gravidez. Sinais de probabilidade indicam grandes chances de ser uma gravidez. Amolecimento da cervice uterina, né, que a gente chama aí o sinal de Goldel, somente com o posterior aumento do seu volume, né? Então aqui vai ter um amolecimento lá do colo uterino, né, da região cervical da mulher, e vai ter um aumento desse do volume, né, da cervix, tá? Paredes vaginais aumentadas, né, com o aumento da vascularização, positividade da fração do beta-HCG, né, no soro materno, a partir do 8º ou 9º dia depois da fertilização. Então, esse soro aqui, né, no caso, seria aquele teste, né, que a gente faz, o teste, por isso que é um sinal de probabilidade, tá? Então, o teste, no caso, né, o teste de gravidez, ele não é 100%, né, um indicativo de gravidez, tá? Então, às vezes pode ter um falso, né, positivo, que pode estar indicando algum outro tipo de alteração, né, hormonal, ou alguma alteração fisiológica dessa mulher, tá? Então, sinal de probabilidade, né, lembrando que aí o teste, né, mesmo sendo laboratorial, é um sinal de probabilidade, tá? Sinais de certeza de uma gravidez. Só que lembrando, por exemplo, esses sinais de probabilidade são grandes indicativos de gravidez, tá? Para ter uma certeza é só quando tem a presença do batimento cardíaco fetal, né, que são detectados pelo sonar, que é um dispositivo bem usado antigamente, né, a partir da 12ª semana, e sonar é usado hoje, né, e PNAR, que é usado antigamente, tá, que é um dispositivozinho que parece um cone, onde eles usavam antigamente, que a gente só conseguia escutar a partir da 20ª semana. Percepção dos movimentos fetais, que é a partir do 18 a
20 semanas. Ultrassonografia, né, presença do saco gestacional, que pode ser observado por via transvaginal com apenas 4 a 5 semanas de gestação. Esse aqui é o PINAR, tá? Que é um método utilizado antigamente, hoje quase nem se vê. O sonar é aquele dispositivozinho, né, que a gente vai colocando um gel e vai tentando auscultar esse movimento, né, ou o coração desse feto, tá? Auscultar o coraçãozinho, os batimentos fetais. O pré-natal. A idade gestacional ela pode preceder a determinação da idade gestacional pela medida da altura uterina de acordo com os seguintes parâmetros. Até a 6ª semana não ocorre alteração do tamanho uterino. Na 8ª semana, o útero ele vai corresponder ao dobro do seu tamanho normal. A 10ª semana, ele vai corresponder a 3 vezes ao seu tamanho normal. Na 12ª, o útero ele vai encher a região pélvica, né, de um modo que é palpável, né, na região da síntese púbica. E na 16ª semana, o fundo uterino, né, ele vai encontrar a síntese púbica e a cicatriz entre, né, a síntese púbica e a cicatriz umbilical, que é a região do umbigo, tá? Na 22ª, o fundo uterino, ele encontra-se na altura da cicatriz umbilical. A partir da 20ª semana, né, existe uma relação direta entre a semana de gestação e a medida da altura uterina. Porém, esse parâmetro ele se torna menos fiel a partir da 30ª semana de idade, tá? Porque conforme ao desenvolvimento, chega um período que, ao invés dele aumentar, ele vai enlarguecendo, tá? Então, isso aí acaba sendo um pouco não tão fiel, né, para esse desenvolvimento. Aqui, nessa foto aqui vai estar mostrando para vocês o desenvolvimento, né, desse útero. Vocês podem observar que quando ela for, por exemplo, 40 semanas, quando a mãe tiver, né, e a gestante tiver com 40 semanas, ela já vai estar como se o útero ele vai retroceder o seu tamanho, né, vai diminuir o tamanho, porém ele vai estar mais distendido. Então você vai encontrar um abdômen, né, uma barriga bem maior, tá? A situação fetal transversa reduz a medida uterina e pode falsear a relação com a idade gestacional. É o que eu acabei de falar com vocês. Dependendo da idade, né, ele pode já falsear essa idade que é dada através da altura uterina. Quando não for possível determinar clinicamente a idade gestacional, é necessário fazer o mais precocemente uma ultrassonografia obstétrica. E também pode ser feito, né, quando se tem a data da última menstruação, né? A idade gestacional é a referência das duas datas, que é a data da última menstruação até a data da consulta, tá? Aqui tem um exemplo. A data da última menstruação foi no dia 2/9/2019, data da consulta 21/10, então se totalizou 28 dias de setembro mais 21 dias de outubro. Então seria 49 dias dividido por 7, que daria um total de 7 semanas. A data, né, provável do parto, a gente vai calcular através da regra de Naegeli, né? E quando a data da menstruação ela for entre os meses de abril até dezembro, né, a gente usa essa regrinha que a gente vai acrescentar 7 dias, né, na quantidade de dias e menos 3 meses na onde a gente coloca os meses, tá? E o ano a gente vai jogar para o ano seguinte, porque se a gente for calcular, né, por exemplo, a partir de abril, qualquer gestação, a mãe vai ter esse bebê, né, no outro ano seguinte, tá? E a gente coloca menos 3 porque seria no caso, né, aí de 12, né, menos 9 meses, que sobraria 3 meses daquele ano para ela ter uma gestação. E aí, por exemplo, aí, que seria no dia 13 de setembro, né, do mês 9 de 2011. Então, a gente desmembra todas essas informações, seria 13 dias, mês 9, e coloca o ano seguinte para depois a gente calcular certinho. Nos dias, a gente vai acrescentar mais 7 dias e
nos meses a gente vai diminuir 3 meses, tá? Então ficaria aí dia 20/6/2012 essa gestação, né, essa data provável de parto. Quando o mês da última menstruação for entre janeiro e março, a gente vai acrescentar, né, o geralzão aí, como por exemplo, os 9 meses e mais uma semana, que seria mais mais 7 dias, tá? Então ficaria, como nesse exemplo aí do dia 10 de fevereiro, a gente acrescentaria 7 dias, que seria no mês 7, que ficaria 17 dias, né? O mês seria o mês 2, que é de fevereiro, mais 9 meses, que é jogado para frente, que é o 9 meses de uma gestação. E o ano vai permanecer o mesmo, que ela ainda vai ganhar esse bebê, ela vai ter, né, o bebê ainda no mesmo ano de 2012. Quando o número de dias ele for maior que o número da quantidade de dias presentes no mês que você está avaliando, né, a gente vai passar os dias excedentes para o próximo mês, tá? E com isso a gente vai adicionar mais um mês ao final do cálculo, né? Para tá aí, como a gente jogou para o próximo mês, os outros dias a gente tem a gente precisa, né, fazer isso, jogar para o próximo mês, tá? Aumentar mais um mês. Mas antes a gente vai avaliar aquela questão. A data da última menstruação, ela foi no início do ano, né, antes de abril ou depois de abril até dezembro? Se foi antes, né, a gente vai usar a técnica de uma semana, no caso, 7 dias mais 9 meses. Então, nesse caso aqui, por exemplo, seria o 27, né, que é o dia 27 de janeiro, mais 7, que ficaria 34. Se a gente pegar o mês de janeiro, ele tem 31 dias. Então, sobraria 3 dias, né? Sobraria 3 dias do mês desse cálculo, né? Então, a gente passaria esses 3 dias para o mês de fevereiro, tá? Aqui no mês, a gente colocaria... aqui ficou mês 2, né? No desmembramento ficou mês 2, mas é mês 1, tá? O cálculo ficou certo aí, mas essa referência de mês 2 ficou errado. Então, seria o mês 1, né? Um mês mais 9 meses, que é o período da gestação, ficaria 10, mais um mês porque a gente jogou, né, alguns dias para um próximo mês. Então, a gente acrescenta mais um mês. Então, ficaria mês 11. E vai permanecer o mesmo ano, porque ela vai parir esse bebê ainda no ano de 2012. Então, ficou no dia 3/11/2012, essa data provável do parto. Se caso for de abril até dezembro, né, a gente volta naquele outro cálculo, que acrescenta 7 dias e diminui 3 meses, que é a diferença, né, de 12 meses, que é um ano, e 9 meses da gestação. Então, ficaria 27 mais 7, que é 34, a gente vai jogar, né, esses 4 dias, essa diferença, né, de dias aí para o próximo mês subsequente, tá? Então, mês 6, que é mês de junho, né, menos 3 meses, mais um mês, porque lá em cima a gente jogou 4 dias para um próximo mês. E o ano a gente vai passar para o ano seguinte, porque já foi da metade do ano para frente, então no mesmo ano ela já não vai conseguir parir esse bebê, tá? Então, seria a data provável do parto, 4/4/2013. Os calendários de consultas. De acordo com o Ministério da Saúde, né, temos o seguinte calendário para consulta. São no mínimo 6 consultas, né, durante um pré-natal, com acompanhamento, né, intercalado entre o médico e também o enfermeiro. O calendário ele deve ser iniciado o mais rápido possível, de preferência no primeiro trimestre, e deve ser de uma forma regular. O cronograma seria de até 28 semanas, seria de uma forma mensal, de 28 até 36 seria de uma forma quinzenal, de 36 até 41 semanas seria semanal. Nesse aqui está representando para vocês a referência que a gente usa, né? Normalmente o profissional usa em 4, usa a quantidade de semanas, né? E normalmente o popular, o pessoal fala em meses, né? Por exemplo, quantos meses você tá? De 6, 5, e a gente joga isso aí em semanas. Aqui eu deixei algumas questõezinhas para vocês fazerem,
tá praticando aí a data provável do parto. E agora a gente vai entrar aí na questão da gestação, gestação gemelar, tá? Em 2/3, né, da gestação gemelar, os gêmeos eles são bivitelinos, né? Portanto, não são idênticos. E 1/3 são univitelínicos, eles são idênticos. Os gêmeos não idênticos eles são formados pela fecundação de 2 óvulos por 2 espermatozoides. Então, na verdade, né, podem ou não ter o mesmo sexo e equivale a 2 gestação que vai estar desenvolvendo no mesmo tempo e também no mesmo ambiente, que é no caso, né, dentro da mesma gestante. Já os univitelinos, né, ou os idênticos, formam-se quando um único óvulo ele é fecundado por um só espermatozoide, sofre posteriormente uma certa divisão. Logo, os gêmeos idênticos, né, têm necessariamente a mesma carga genética e também o mesmo sexo, tá? Então, quando vocês verem crianças do mesmo sexo idênticos, vocês podem julgá-los como gêmeos univitelinos. O risco da gravidez gemelar univitelinos. O que diferencia na gestação gemelar é o número de placentas. Quando são 2 placentas, né, uma para cada feto, a gestação é menos complicada, mas será mais complicada se não houver essas duas placentas, quando for uma só placenta para os 2 fetos, tá? Porque, consequentemente, aí teremos uma nutrição dividida, né? Então, será mais arriscado, será uma gestação de mais acompanhamento. Gêmeos não idênticos, né, obrigatoriamente têm 2 placentas, entretanto, somente 10 a 15% dos gêmeos idênticos têm placentas separadas, tá? Então, é um número bem pequeno, né, desse número de casos aí de gestação gemelar, que tenha, né, essa presença da placenta separada. Aqui os exames de rotina seria na primeira consulta e no primeiro trimestre, né, vai fazer a solicitação do hemograma, tipagem sanguínea e também fator RH. Comes direto, se é para a gente avaliar aí se a mãe for RH negativo, né, para ver se tem alguma compatibilidade sanguínea com o RH, com o feto, tá? Glicemia em jejum, que é o teste rápido para sífilis, né, o VDRL, HIV, hepatite B e também C, toxoplasmose, o exame de urina, também urocultura, ultrassonografia obstétrica, parasitologia de fezes, se houver alguma indicação, eletroforese, né, de hemoglobina, por causa do alto grau de miscigenação da população, todas as gestantes devem ser, né, rastreadas pela doença de falciforme. Citopatológico, né, que é o exame de prevenção, se caso tiver alguma indicação. O segundo trimestre, a gente vai fazer o teste da tolerância de glicose, né, com 75 gramas nas gestantes sem diagnóstico prévio da diabetes mellitus, entre a 24ª a 28ª semana. O Comes direto vai fazer de novo se a mãe for RH negativo. E no terceiro trimestre, a gente repete o hemograma, glicemia em jejum, Comes indireto, se ela for, né, só para confirmar aí, se ela for RH negativo. Teste rápido para HIV, sífilis ou VDRL, hepatite B, né, e também o C, que não está aí, mas a gente repete também. O exame de urina e também a cultura, e vai repetir o toxoplasmose, né, se o IgG não for reagente, tá? Manobras de Leopoldo. A gente vai estar avaliando o fundo uterino, o dorso, a apresentação, né, desse feto, se ele está de forma cefálica, pélvica ou córmica, e a situação longitudinal, transversa ou oblíqua. Aqui está a manobra, né? Primeiro a gente vai avaliar o fundo, depois na segunda manobra a gente avalia o dorso, depois a gente vai olhar a apresentação, se ele está cefálico, e depois, na última manobra, a gente avalia a situação desse feto. A apresentação ele vai estar cefálica ou pélvica, né? Então a cabecinha quando já está encaixada na região do quadril da mãe, a gente fala apresentação cefálica, e pélvica é quando ele está com a região, né, com as perninhas encaixadas já no quadril.
Apresentação e situação. Apresentação longitudinal, transversa, né? É quando o bebê ele está de uma forma atravessado no abdômen. Uma situação aí também longitudinal, né? Essa primeira aí ele vai estar longitudinal e também cefálico, tá? O outro ele tá longitudinal, porém ele tá numa apresentação pélvica. E o terceiro ele vai estar transverso e na posição córmica, tá? Que ele vai estar com a região do ombro encaixado na região pélvica da mãe. A ausculta dos batimentos. Sonar Doppler a partir da 10ª e 12ª semana, né, que a gente consegue auscultar. O estetoscópio pinar é a partir da 20ª semana. De acordo com o protocolo da atenção básica, né, saúde das mulheres de 2016, a frequência fetal é normal de 110 até 160 batimentos por minuto. A vacinação, a mulher tem que ter a DT, né, que é aquela contra o tétano, 2 doses. A DTPA, ela tem que ter uma dose a cada gestação, independente das idades, da idade, né, da diferença dessas gestações. Vacinas antirrábica quando for mordida por animais infectados. Vacina contra a influenza, né, que é nas campanhas de gripe. Vacina contra a hepatite B, que é necessário ter as 3 doses, tá? Suplemento da gestação, vai ter o ácido fólico, que é indicado para prevenção de anormalidades congênitas do tubo neural desse bebê, especialmente nas mulheres com antecedentes desses tipos de malformação. O uso ele vai ser indicado para todo o período gestacional e a dose oral será de 0,2 miligramas a cada ml. O sulfato ferroso recomendado para o tratamento e profilaxia de anemia, né, e é indicado para gestantes ao iniciar o pré-natal durante todo o período gestacional até o 3º mês pós-parto ou pós-aborto, na dosagem de uma draga por dia de 20 miligramas, né, que corresponde a 40 miligramas de ferro elementar, tá? Recomenda-se ingerir antes das refeições. Então, esses aqui são alguns suplementos, mas a partir das avaliações do médico, né, ele pode aumentar, né, acrescentar aí uma vitamina D. Isso aí vai depender muito dos resultados, né, de exames que essa gestante vai ter, tá? Esse primeiro tema fica por aqui, né, e o próximo a gente vai continuar e aguardo vocês com o próximo vídeo, tá bom?